Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Alex Oliveira, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre futebol feminino que está em destaque, né, nesse período, que está chegando a Copa do Mundo. Algumas grandes empresas estão aproveitando o uso da imagem das jogadoras, tanto do Brasil quanto no mundo. O Itaú, a Centauro, a Nike estão fazendo algumas propagandas interessantes até das meninas. Então, sabe, tá tendo toda uma comoção bacana, né, com o futebol feminino do Brasil, que vai disputar lá na França a competição. É um momento de se apostar no futebol feminino. Acho que nunca se viu tanto um apreço popular e tanto da mídia. A própria Globo e a Band vão transmitir os jogos da Copa do Mundo. A Globo pela primeira vez transmitir. Então é bem interessante que agora é a vez do futebol feminino fincar de vez o seu nome, a sua modalidade, como no dia a dia, tanto do brasileiro como em alguns outros centros do mundo, né? Alguns clubes grandes na Europa já estão investindo, já estão tendo essa ciência. O Barcelona está fazendo uma equipe forte, alguns clubes da Inglaterra como o Arsenal, o Manchester United. No México também, apesar de o México ainda não ter uma boa seleção, mas Tigre, América do México, algumas equipes estão investindo no futebol feminino. Então é um momento, está tendo grandes públicos, perdão. Tem o álbum de figurinhas agora também da Copa do Mundo Feminina, que tá rendendo bem, tá vendendo bastante, então é bem legal o que vem acontecendo, né? Pela primeira vez teve um álbum de figurinhas do Mundial Feminino e o público aceitou muito bem, está colecionando, então, pô, é bem bacana disso acontecer. Mas, tanto para quem vai trabalhar, para quem vai cobrir os jogos, a competição, para os técnicos que posteriormente podem sair do masculino para ir para o feminino, e até para o público que vai assistir as partidas, precisam entender que futebol masculino é uma coisa e futebol feminino é outra. O que eu quero dizer com isso? Parece bem óbvio, mas não é. E parece claro o que eu vou dizer, mas infelizmente ainda não se tocaram. São o mesmo esporte, só que disputado de maneiras diferentes. Agora que os clubes, tanto no Brasil, estão investindo no futebol feminino, em categorias de base, inclusive o Corinthians tem categorias de base, o Palmeiras, o São Paulo. Então estão começando a investir agora no processo de amadurecimento das meninas. Ainda faltam alguns especialistas porque o corpo de mulher é diferente do de homem, é natural. O crescimento muscular é diferente, então precisa-se ter especialistas para entender isso, para tirar o melhor fisicamente e clinicamente dessas garotas durante a sua formação profissional como jogadora de futebol. Então, primeiro tem que entender isso, que o jogo vai ser diferente, porque o jogo do masculino tem mais força, é mais veloz, até não que o feminino não tenha força, não tenha velocidade, só que é um dos grandes marcos do futebol masculino, né, de ter mais intensidade. E o futebol feminino também tem a sua graça. Você precisa entender qual é a graça que você tem que ver naquilo aquilo que está te apresentando. Não que você não possa falar que uma partida teve má qualidade técnica, uma qualidade técnica menor. Mas você tem que ter essa visão baseado no universo de futebol feminino. Por exemplo, eu posso falar que a seleção do Vadão, nesses últimos jogos, teve um rendimento muito fraco. Mas não comparado à seleção do Tite, e sim comparada a ela própria já antes com a Emily, em outras competições antigamente, que tinha a Rosana, sabe? Então, dela própria, a seleção regrediu nos últimos anos, na minha visão. Mas não, como eu disse, não comparado ao masculino, e sim a ela própria. E comparado a outras seleções também do mundo. Temos muitas seleções à frente do Brasil, Canadá, Estados Unidos, a própria Austrália que está no grupo do Brasil, sabe? O Japão. Então são muitas seleções que hoje
já estão à frente da seleção brasileira. Não que a seleção não possa ganhar por talento, por técnica. A seleção brasileira tem grandes valores. Mas o trabalho que o Vadão vem exercendo não é bom. Então, a seleção, eu posso falar que a seleção está mal, não está tendo um bom rendimento, mas baseado nela própria e no cenário de futebol feminino. Eu não posso, por exemplo, falar, comparar, pegar o Corinthians masculino e o Corinthians feminino e comparar e ter a minha opinião, porque a seleção feminina, futebol feminino do Corinthians é mais fraca ou tem um nível técnico menor comparado ao time do Carille, por exemplo. Não, eu tenho que entender esse contexto. Futebol feminino, por exemplo, diferente de alguns jogos do masculino, tem mais posse de bola, tem mais passe. As meninas, é um jogo mais disputado, inclusive. Tem uma coisinha também que acontece no futebol feminino que não vem acontecendo muito, principalmente no futebol brasileiro, são chutes de fora da área. É bem comum as meninas arriscarem de fora da área, e arriscarem bem de fora da área. Então, sabe, é de você enxergar, ter a mente aberta para você enxergar o jogo de uma maneira diferente e achar a sua graça ali. Como isso já acontece em outros esportes? O vôlei. O vôlei masculino, eu particularmente gosto mais de vôlei feminino. Por quê? O vôlei masculino é mais aquela coisa da pancada, de um cara lá do meio da rua, dá uma pancada ali até o chão, que a bola vai até o chão, vai direto no chão. Não que isso não aconteça no futebol feminino, no vôlei feminino. Mas a graça do feminino, que é diferente do masculino, tem ralis mais longos, as jogadoras são mais técnicas, trabalham melhor a bola. Então, sabe, tem suas diferenças, apesar de ser praticado apesar de ser o mesmo esporte, são praticados de maneira diferente. O próprio basquete masculino tem mais enterradas, no feminino é um pouco mais difícil, não que não tenha, porque agora está tendo cada vez jogadoras mais altas, mas é mais difícil de acontecer. Então, você ter essa mente aberta de entender a diferença, entender que não é de se desconstruir do futebol masculino e ter a mente aberta de entender como que é o futebol feminino, né? Então, é importante quem for trabalhar, quem for assistir, entender esse contexto, na minha visão, é a minha opinião. Tá tendo grandes clubes lá públicos, perdão, em jogos na Europa. Tivemos recentemente o Atlético de Madrid e Barcelona para mais de 50 mil pessoas, bem bacana. No Brasil temos alguns jogos que foram interessantes. São Paulo e Palmeiras no Pacaembu teve um bom público. O Palmeiras levou alguns jogos também pro Pacaembu, então é interessante ter isso. Mas, por exemplo, já teve antes um movimento pro futebol feminino que foi mal explorado, que não teve continuidade, né? Na época da Band, com o Luciano do Vale e tal. Então, precisa ter uma continuidade, precisa entender, por exemplo, vou dar um exemplo, teve o Atlético de Madrid e Barcelona para 50 mil pessoas. Eu não tenho que trabalhar para essas 50 mil pessoas, eu tenha 50 mil pessoas sempre. Eu preciso fazer um público leal, um público fiel, ter uma fidelidade. Então, dessas 50 mil pessoas, eu posso pegar 15, fazer com que ela vire o meu público fixo, e depois eu faço um crescimento desse público. Mas é importante de não largar de mão, entendeu? Não ficar só querendo grandes coisas, assim, fazer um trabalho bacana, fazer um trabalho decente, de formar o seu público, um público fiel que acompanha ali sempre, que compre camisa, que vá nos estádios, que compre seu ingresso, para que depois você trabalhe em expandir o seu público, né? Então, foi uma coisa que não aconteceu naquela época, que precisa acontecer agora. Alguns clubes estão fazendo algumas boas campanhas em relação a isso, o Corinthians, o São Paulo. Então é importante isso, você formar o seu público, você ter o seu público fixo, para que depois você trabalhe para explorar a marca do seu clube, explorar o público do seu estádio. Então, o vídeo de hoje foi isso, né? Respeita as minas. Gosto muito dessa frase. O futebol feminino está ganhando sua força e a gente precisa entender o contexto dela, entender o jogo dela. E se tem alguém
que algum homem que é contra o futebol feminino ainda, já era, cara. Você vai ter que engolir seco aí, porque chegou a vez delas. É muito bacana que o futebol feminino tá tendo essa exploração das mídias, tá tendo essa exploração de imagem, porque chega desse preconceito, desse machismo, de que mulher não pode jogar futebol. Tá mais provado do que isso, e agora resta esperar que a seleção brasileira faça um bom trabalho nos seus limites, né? Eu vou fazer um outro vídeo depois, antes da estreia na Copa do Mundo com a Jamaica, falando um pouco da seleção brasileira e falando das seleções da Jamaica, da Itália e da Austrália, que estão no grupo do Brasil. Esse vídeo aí, provavelmente, esse vídeo de agora, você deve estar acompanhando na sexta-feira, provavelmente no sábado, ou vai ser um vídeo extra aí no canal, que eu vou falar sobre o futebol feminino, né, na Copa do Mundo. Tá certo? Espero que você tenha gostado, curtiu. Deixe o seu like, não gostou do que eu falei, deixe o seu dislike, o importante é o seu feedback. Concorda comigo, quer acrescentar alguma informação, discorda, deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião, essa foi só a minha, tá certo? Se inscreva no canal, ativa o sininho, vai ver os outros vídeos lá. Eu falei sobre Neymar, falei sobre seleção brasileira, Felipe Coutinho no Chelsea, enfim, muitos assuntos. Te aguardo no próximo vídeo. Eu sou Alexandre Vieira e tchau!